Eu acho que a maneira como nós educamos os rapazes e as raparigas é igual. Não é milimetricamente igual, aliás, porque os rapazes e as raparigas não são iguais. Mas é igual, nós dividimos as tarefas em casa, como se calhar há uma geração não se dividiam. Claro que às vezes os rapazes tentam copiar o pai em algumas coisas, raparigas a mãe noutras, não é por aí que vem mal ao mundo. A forma como nós nos relacionamos com a escolaridade dos rapazes e das raparigas é tão igual. As raparigas muitas vezes têm mais oportunidades de entrar em cursos mais difíceis porque diz-se que são mais responsáveis. Um dia temos que perceber porque é que precisam de ser mais responsáveis, mas a mim preocupa-me que a determinada altura, quando entram no mercado de trabalho, a forma como se espera um conjunto de desempenhos de um rapaz e um conjunto de desempenhos de uma rapariga não seja igual. Mas aquilo que me preocupa verdadeiramente é que quando se tem um bebê, a paridade se constipe de uma forma grave. Não devia ser assim, mas é. Cai sobre os ombros de uma mãe um conjunto de responsabilidades acrescidas ao mesmo tempo que ela precisa de ter uma carreira e uma vida e tudo o resto que faz parte de um crescimento saudável. E, portanto, eu devo dizer que acho inacreditável o equilíbrio das mães. Inacreditável. Acho inacreditável como é que, dormindo em suaves prestações de 2 horas durante semanas e às vezes de meses a fio, elas, quando um filho reclama mais uma vez a sua presença, acho inacreditável como elas conseguem ser equilibradas e bondosas quando estão presas por um cabelo e exaustas. Acho inacreditável que elas muitas vezes chamem a si uma tarefa, 2 tarefas, todas as tarefas, porque as mães têm a mania que são Deus na Terra e ficam com um orgulho desmedido quando é assim. Acho inacreditável a maneira como as mães protestam e às vezes dizem, não, mas eu esganiço muito, como se às vezes os filhos não percebessem. Quando elas levantam a voz, têm um olhar terno que fica assim, uma espécie de quente e frio ao mesmo tempo, que faz com que os filhos não se assustem com elas. Acho uma delícia quando um filho se magoa, chame pela mãe. Acho uma ternura imensa que nas festas de Natal as mães sejam aquelas pessoas que no escuro de um teatro estão levantadas, a esbracejar em direção a um filho, comovidas, a dizer à pessoa do lado, é só porque o meu filho precisa de saber que eu estou aqui, e se faz diferença uma pessoa atuar e perceber que a mãe se comove com isso. Acho uma delícia isso tudo. E, portanto, eu acho que esta ideia de que as mães precisam de ser, às vezes, penalizadas só porque são mães é uma coisa que me incomoda muito, porque não é justo. E que não possam ter toda a autonomia que devem porque são mães e que se tenha a ideia que os trabalhos de casa e a maneira como se anda de um lado para o outro a levar os filhos para as atividades todas tem que cair sobre a mãe e que contar as histórias tem que cair sobre a mãe e que preparar o jantar e tudo o resto tem que cair sobre a mãe e que acho uma delícia que as mães tenham uma espécie de listas intermináveis na cabeça e se passa a ideia que elas são naturalmente multifunções. Acho que é tão difícil e ao mesmo tempo tão inacreditável aquilo que se passa com as mães, que acho que a humanidade que foi crescendo devagarinho, com tantos maus tratos, com tantas fraturas sociais, com tantas carências graves, com tanta violência, e violência, sobretudo, muitas vezes sobre as mulheres, quando elas eram pequeninas e iam crescendo. Acho inacreditável que a humanidade tenha crescido e tenha crescido com bondade, apesar de tudo. E se isso foi possível, a culpa é das mães. Eu acho que o pai não é um dois de copas nisto tudo, mas acho que é muito importante nós percebermos que as mães precisam de ter mimo, carinho e colo e se comovem todas quando nós lhes dizemos amo-te mãe. Às vezes os filhos dizem mais vezes amo-te numa semana do que os pais dos filhos dizem às vezes num ano. Mas acho que quando se fala do Dia da Mãe, nós devíamos ter a humildade de perceber que o Dia da Mãe é de segunda a domingo, sem direito a férias, sem direito a fins de semana, sem direito a feriados. E as mães levam isto por diante com uma
tal determinação e com um orgulho tão grande que eu acho que nunca é demais, dizermos obrigado, só porque elas existem e porque nos dão uma matriz absolutamente preciosa pela vida fora, que nos faz perceber que sempre que uma mãe existe, nós somos pequeninos, porque lá está ela a te perguntar se levamos o casaco, se estamos constipados, se comemos como deve ser, ou a repreender-nos. A função repreensiva das mães é uma escola tão preciosa e tão delicada para nós que era impossível que a humanidade existisse sem a mãe. Eu acho que é de facto muito, muito, muito precioso, e ainda por cima no contexto da escola amiga da criança, quando se fala da escola e da importância da família e da maneira como a escola precisa de se mudar a partir dos bons exemplos e sobretudo de dentro para fora, é muito importante, muito, 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 que as escolas percebam que as mães são cúmplices em tudo aquilo que é o crescimento das crianças e que nunca é demais nós percebermos que sempre que existe uma mãe nós somos pequeninos e que nunca é demais por causa disso dizermos obrigado mãe, porque é assim que nós crescemos. Lei Educação. Um ponto de encontro.